Aproveitando que o Marcelo fez a leitura e usando o gancho da ministração dele no louvor, a expressão ser cristão, né? E a expressão aqui que alguém soprou é pequeno Cristo, a ideia de ser imitador de Cristo, viver do modo de Cristo. E isso para o cristianismo tem uma importância fundamental, porque quando nós vivemos no modo de Cristo, nós somos abençoados com isso. E as pessoas que convivem ao nosso redor, seja em casa, no trabalho, na escola, elas também são abençoadas, porque quando Deus derrama a sua graça, as suas bênçãos sobre a sua vida, porque você é filho e vive do modo como Ele quer, não só você, mas ao redor, ao que está envolvido com, também acaba respingando, recebendo dessa graça. O Salmo vai dizer isso, né? Que de Hebron, é que quando cai o orvalho, ele não só abençoa o monte, as pessoas ali, mas ao redor, próximo, ele também fica verde, fica frutífero, por causa dessa sobra, desse respingar, dessa bênção que acontece no monte. Então, é por isso que nós buscamos o Senhor, para que possamos ter essa graça, mas também nós transbordarmos dessa graça ao ponto das pessoas. Aí o marido, a esposa, né, os filhos, até a sogra, pode ser abençoada com esse momento da sua vida com Deus. Ser cristão é isso, é usufruir dos benefícios que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos chamados para sermos cristãos. Mas esse é o privilégio, mas tem a responsabilidade. E nós vivermos, nós escolhermos viver para a glória de Deus. A nossa confissão de fé e o breve catecismo, sendo bem presbiteriano, já que o texto fala de predestinação e eleição, né? O texto que o presbiteriano gosta muito de ler, ele vai falar sobre essa ideia de que nós somos chamados para quê? Nós somos eleitos, predestinados, chamados para a glória de Deus. E a nossa primeira pergunta do breve catecismo, o catecismo maior de Westminster, é a pergunta básica: qual é o projeto de Deus? Qual é o sentido da sua vida? Qual é o fim principal da sua existência? E a resposta é bem rápida. O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo, usufruir das bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida. Então nós somos chamados para usufruir das bênçãos de Deus, mas também escolher viver do modo digno do Evangelho para glorificá-lo em tudo que vamos fazer. Tem uma historinha que eu li quando estava no seminário, de um livro de histórias de homens e heróis da fé. Ele contava a história de um pastor batista nos Estados Unidos, que fez uma viagem de uma cidade para outra e de trem. E essa viagem demorava algumas horas para chegar do início ao fim. E esse pastor batista, ele sentou do lado de um grande expoente da paz mundial, Gandhi. E ele pensou: agora eu tenho a grande oportunidade de evangelizar Mahatma Gandhi, de falar de Jesus e tentar, quem sabe, transformar um homem que é um expoente da paz mundial para ter essa influência para pregar o Evangelho. Pensou que bênção seria isso? E o pastor Batista gastou várias horas evangelizando, argumentando, explicando, falando de Jesus nessa viagem. Chegando no final da viagem, diz a narrativa que Gandhi para, limpa um pouco das lágrimas dos olhos e diz assim para o pastor: isso que você está me ensinando é algo maravilhoso, é algo lindo. A mensagem que está me ensinando é uma mensagem que deveria mudar o mundo. Mas se vocês cristãos vivessem o que ensinam, o mundo seria diferente. Ponto. Acabou a viagem. Quer dizer que nossas expressões faladas, ensinadas, nem sempre são praticadas. E se nós não praticamos, nós não estamos glorificando a Deus. E se nós não estamos glorificando a Deus,
nós não vamos usufruir daquilo que Deus tem preparado, que são as bênçãos. É um combo, é um kit, é um pacote chamado ser cristão. O apóstolo Paulo, ao escrever a essa igreja, ele está querendo passar essa mensagem. Primeiro, olha o privilégio que nós temos de poder conhecer a Cristo e ser chamado para usufruir das bênçãos de Deus. E olha que privilégio que nós temos de poder também viver com Deus uma fé verdadeira dia a dia. E Paulo aqui ele vai explicar um pouco sobre isso. E o assunto de hoje é: nós somos chamados, ser cristão, para glorificar ao nosso Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 10, ele vai concluir uma frase que lá no futebol em Coronel, os jovens e adolescentes, não sei se era no tempo do Marcelão assim, eles acabavam todo jogo. Nós tínhamos durante quase 30 anos um horário num ginásio de esporte, na segunda-feira, e acabava aquele jogo, todo mundo se reunia e ia dizer aquela frase: quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória. Isso nós somos chamados. Essa é a mensagem que Paulo vai querer passar à igreja de Éfeso, sobre nós somos chamados para vivermos para a glória de Deus. Ponto. Não há outra vida cristã. Não há plano B. Não há possibilidade de plano B. Estava trabalhando com um casal esses dias de namorado, não cristão, que começaram a ouvir o evangelho, mas eles eram namorados, mas tinham uma vida de casado. Vocês entenderam? E nessa conversa para evangelismo, discipulado, preparação para a profissão de fé, veio uma resposta dizendo: viu, não tem um plano B? Nós precisamos, para ser recebido como membros, casar? Eu disse: não, tem um plano B. Ou você casa para sair desse pecado, ou vocês fazem o quê? Não namoram mais, separam. Ah, não tem um plano C? Não dá para ficar assim na fé, fazer parte da igreja, mas viver do nosso jeitinho que está tão bom assim? Eu disse: não dá. Não dá. Nós temos que trabalhar essa consciência de que nós somos chamados em tudo para a glória de Deus. E Paulo vai dizer aqui algumas coisas importantes nesse capítulo, ou nessa carta toda. No capítulo 1, ele começa mostrando que nós somos chamados para ter uma vida cristã, para fazer a glória de Deus. Ele coloca alguns passos aqui. Veja de novo comigo o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. O que significa toda a bênção espiritual que Cristo, o Pai, tem para nos dar nas regiões celestiais? Meus queridos, ele está dizendo assim de que Deus, antes mesmo de você nascer, antes mesmo do mundo ser criado, antes mesmo das coisas acontecerem, Deus lá no céu, lá na eternidade, lá na Trindade, Ele pensou em você. Vou repetir, porque isso é muito louco, não é? Isso é muito estranho, mas Paulo está dando essa ênfase para mostrar que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente e que Deus pode, conhece, está, porque Ele é soberano. Ele não precisa do mundo. Ele é Deus antes do mundo. Ele não precisava criar as coisas para ser Deus. Ele era e é Deus. Ele não precisava ter feito o Alex para ser Deus. Ele, com ou sem o Alex, Ele é Deus. Ele não precisa de você para ser Deus. Ele é Deus. Ponto. Ele é. Eu sou o que sou. Mas o texto está dizendo assim que, apesar de não precisar,
Ele resolve planejar, sonhar, criar todas as coisas. E antes dessas coisas existirem, Deus preparou para você todas as bênçãos espirituais. Por que espirituais? Porque a bênção de Deus vem do céu. As bênçãos de Deus vêm do alto. As bênçãos de Deus, elas já existem antes mesmo de você precisar de. Ele diz que Ele já preparou, já está organizada e está lá nas regiões celestiais no céu, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiam. E Deus tem um projeto, um plano, para que no curso cronológico da sua vida, Ele vai abrindo as portas do céu e vai derramando as suas bênçãos na sua vida, dentro de um projeto que Ele tem para você. É isso que o verso 1 está dizendo, que Deus já planejou, e Deus resolveu abençoar a sua vida, antes mesmo de você ter nascido. Um ato soberano. Por isso não é se você merece ou não. Isso é graça. É o amor derramado para nós, ou em nós, homens e mulheres pecadores, que às vezes somos indignos de estarmos à presença de Deus. Ele resolveu fazer isso. Mas Alex, como você pode afirmar que Deus preparou essas bênçãos antes mesmo da fundação do mundo, ou de eu ter nascido? Ou será que Deus não quer me abençoar porque Ele olha para mim e vê que eu sou bonzinho, bonitinho, legalzinho? Verso 2, diz assim o verso 2 em diante, verso 4 em diante. Assim, essas bênçãos é igual, ou assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha o verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, tanto as bênçãos preparadas, como Deus resolver te chamar para ser santo, te predestinar, te eleger para ser filho, isso acontece lá no mundo espiritual, lá no mundo celestial, lá na eternidade, lá num consenso entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele simplesmente resolveu criar um projeto para encontrar você. Isso quer dizer que você é um privilegiado. Isso quer dizer que você já é um abençoado. Isso quer dizer que você tem motivos para dar glória a Deus, para cantar louvores, para saltar de alegria, porque na eternidade Deus resolveu te abençoar, te escolher, te separar para ser dele. E aí ele está dizendo o seguinte: por quê ele fez isso? Simplesmente porque Ele resolveu te amar. Você pode tentar buscar na teologia, na filosofia, na sociologia, na arqueologia, motivos que vão explicar porque Deus resolveu te amar. Você nunca vai encontrar uma resposta plausível, fácil. Porque Deus resolveu te amar. Nós não sabemos porque Deus nos amou, mas sim que Ele nos amou. Nós não sabemos o que nós tínhamos ou fazemos, porque Ele nos amou antes da nossa criação. Deus simplesmente nos amou. Mas para quê? Para a sua glória. Nós somos feitos em Cristo Jesus para louvor da sua glória. Ser cristão. Ser cristão. Nós somos criados na eternidade. Fomos chamados na eternidade para fazermos e vivermos para a glória, louvor e honra do nosso Senhor. Esse é o objetivo do encontro pessoal entre você e Jesus. Esse é o objetivo de Deus olhar para você e dizer: eu vou chamar o Marquinho, porque o Marquinho vai viver para a minha glória. Esse é o propósito de ele chamar o Edson. Ele vai servir
lá nesse mundo de Chopinzinho para louvor da minha glória. Nós somos chamados para servir e glorificar o nosso Senhor. Mas ele vai explicar isso. Ele vai explicar isso. E no decorrer do texto, ele vai falando sobre nós somos chamados em Cristo. Em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Em Cristo nós temos todo esse encontro da salvação. Porque Deus vai nos resgatar. E ele vai mostrar esse processo no nosso texto. Ele vai mostrar o nosso processo. Olha o verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. O verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude. Se o primeiro é que nós somos chamados para recebermos essa bênção na eternidade, porque nós somos abençoados para a glória de Deus, aqui ele vai dizer que nós somos chamados em Cristo Jesus num processo contínuo, que é a ação de Deus na sua história. Deus teve e tem e faz um agir espiritual e material na sua história para que você pudesse ter um encontro com Ele. Deixa eu dar um exemplo disso. Quando Deus prometeu a Abraão que em ti faria bendita todas as famílias da terra, que será uma multidão como as estrelas do céu, as areias do mar, Deus está dizendo que Abraão vai ser pai de uma grande nação. Que em Abraão nascerá o Cristo, e que em Cristo o pai Abraão terá filhos que não são judeus, mas gentios somos nós. E Hebreus diz que Abraão é o pai da fé. Olha só, Deus chama um homem e uma família. E Deus vai ter que trabalhar nessa história. Deus já trabalhou antes em Abraão, agora vai chamar Abraão, e Deus tem que conduzir Abraão para os caminhos, e diz, aonde você for, eu estarei contigo. Quem te parar na frente e te abençoar, eu vou abençoar Abraão. E quem tentar te atrapalhar, eu, Deus, vou tirar com a própria mão, porque vai em paz, Abraão, porque eu vou contigo. Se Deus não tivesse sido com Abraão e agido na história de Abraão, Israel não nasceria e Jesus não viria. Do mesmo modo, de repente, um certo dia, uma mulher samaritana vai tirar ao meio-dia água no poço. E lá estava Jesus, sentado, perto ao poço, esperando essa mulher. Os discípulos dizendo, mestre, nós vamos com os samaritanos? Jesus disse, sim, porque hoje eu tenho um encontro marcado com essa mulher. Quando nós estudamos a história de Israel, nós vemos que quanto mar, quantas nuvens, quantas chuvas de pão, quanto o agir de Deus nos 40 anos no deserto, que Deus tem que se manifestar, fazer acontecer, para que a promessa dele aconteça, onde o povo vai chegar na terra prometida e conquistar. E Deus vai dizer para Josué, depois da morte, vai Josué, assim como eu fui com Moisés, até aqui eu vou ser com você, e vocês vão conquistar. Josué e Caleb, quando olham os gigantes, os espias, vão dizer, olha, dá. Os 10 dizendo, são gigantes? Sim. Mas se Deus prometeu nos dar, Ele vai nos dar, porque Ele é conosco. Aqui está dizendo assim, de que quando Deus, lá na eternidade, preparou bênçãos para você, lá na eternidade, Ele te escolheu para ser santo, separado para viver para Deus, para a glória de Deus. Ele diz que lá na eternidade, Ele te predestinou, te elegeu para ser adotado como filho de Deus. Ele vai dizer que para isso ter acontecido ou acontecer, Deus foi agindo na sua história, sem você saber. E vai agindo na história das pessoas ao seu redor, sem elas perceber, para que um dia você pudesse ter alguns processos. Primeiro diz assim, que Deus vai desvendar a sua mente.
O que significa isso? Nós éramos cegos, não conseguimos ver Deus. Nós éramos teimosos, não conseguimos nos render a Deus. Nós estávamos mortos, o capítulo 2 vai dizer isso. Nós estávamos mortos, Ele nos dá vida. E a ideia daqui dos desvendadamente nós vamos precisar ser abertos os nossos olhos e o nosso coração para começar a olhar para o lado e ver o agir de Deus ao redor, para sentir Ele e ouvir Ele falando, ao ponto de dizer, sim, eu quero Jesus. Mas o sim, eu quero Jesus, é a compreensão, é o ouvir a voz de todo o movimento que Deus faz na história, sua e das pessoas ao seu redor, para fazer aquele encontro especial com você. Ele faz você compreender. E para isso, Ele faz convergir as coisas espirituais e as coisas desse mundo. O que é convergir? Deus vai pegando com a mão a sua história e vai empurrando, e vai levando, e vai conduzindo, até chegar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que Ele faz você compreender e falar, sim, eu quero. Até o sim que nós falamos é o ato de Deus trabalhar, de Deus abrir a mente para que você pudesse compreender, falar sim. Então Ele está dizendo o quê? Que as coisas eternas, elas são reveladas para nós no tempo oportuno, através da compreensão de quem é Jesus. E a compreensão de quem é Jesus, ela se dá pelo agir de Deus, movendo história para te encontrar. Fica claro isso? Consegue entender? Que o seu sim, olha o trabalho que Deus teve. E aí o verso 13, ele começa dizendo isso. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, e dentro desse recorte da palavra da verdade, que é as Escrituras, o evangelho da vossa salvação, que é Cristo, tendo nele também crido, foste o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Olha que interessante. Deus preparou, Deus age na história, e quando Ele age na história, Ele já está ministrando, aplicando as bênçãos preparadas na eternidade. Aí quando você entende, Ele começa agora a aplicar a graça especial na sua vida. E isso acontece, dizendo Ele, foi no momento que Deus convergiu e te abriu a mente, foi quando você ouviu a palavra da verdade, a Bíblia. Por isso que para nós a palavra é a regra de fé, a palavra é que transforma e que liberta. E nessa palavra, o recorte específico de ensino, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que redimiu o pecador, aquele que morreu na cruz, o Evangelho, as boas novas. E quando você entendeu isso, quando Deus abriu sua mente, você disse sim. E quando você falou sim, Ele te deu vida. E quando você falou sim, Ele te batizou com o Espírito Santo. Isso mesmo, meus irmãos. Você é batizado com o Espírito Santo. E não precisa fazer muito barulho para isso. Aqui diz que quando você compreendeu, Ele colocou o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo, Ele habita em você. Ele faz parte da sua vida. Porque é Ele que vai agir em você. E aqui Ele coloca duas características desse agir. Primeiro, como selo. A expressão selo aqui tinha a ver com os reis antigos. Quando o rei fazia um decreto, ou fazia uma carta a um outro governo, ele colocava uma cera, e colocava o carimbo ou o anel, que tinha o brasão real. Ninguém podia tocar. Os soldados mensageiros para levar essa carta, eles morriam se preciso for, para que essa carta chegasse ao destino final.
Mas hoje nós poderíamos usar aqui um cartório. Você comprou um terreno, ou você quer validar um documento. Você vai no cartório, o cartório coloca lá um selo e carimba dizendo: esse documento é verdadeiro. Essa propriedade tem dono, está registrado, carimbado, selado como propriedade exclusiva de alguém. Vai negociar um carro, você tem que ir lá fazer isso. Vai comprar um terreno, você tem que ir lá fazer isso. Vai casar, você tem que ir lá fazer isso, porque ela é a sua propriedade e ele é sua propriedade. É um documento que diz assim: olha, tem dono e ninguém tira. É o que Jesus disse em João 15, né? Aquele que o Pai me dá, eu jamais lançarei fora. Tem dono. E o selo de que você tem dono é que você recebeu o Espírito Santo quando você creu. E quando você creu, foi porque Deus fez convergir toda a história e abriu sua mente e coração para você falar sim. Por isso que é graça de Deus. Porque a obra toda até agora é Deus fazendo. E esse selo, além de ser propriedade exclusiva de Deus, porque você é de Deus, ele diz também é a garantia de que na hora oportuna, ele vai puxar a corda, e aqueles que estão agarrados nessa corda, o Espírito Santo, serão levados para o céu. A garantia de que nós vamos chegar no destino final, morar no céu, é porque ele tem derramado, quando você creu, o Espírito Santo. E ele é o penhor, ele é a garantia de que Deus, na hora certa, vai resgatar a sua vida, a propriedade dele, para morar na eternidade dele, para morar no céu com ele. O que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo que ele precisa mostrar aos crentes de Éfeso qual é o motivo, o porquê eles precisam viver para a glória de Deus. Eles precisam viver do modo digno de ser cristão. Porque até agora, Deus fez tudo. Até agora, a parte difícil, Deus fez tudo. Deus te escolheu, Deus preparou as bênçãos, Deus movimentou a história, Deus mudou o seu coração, Deus fez você falar sim, você se rendeu, Deus te selou, Deus disse que vai te resgatar. Tudo isso em Cristo. O que sobrou para mim e para você nessa história toda? O que sobrou para a igreja essa história toda? Usufruir de toda essa graça. De viver toda essa graça de modo grato, de modo digno, de viver para louvar, glorificar, honrar o nosso Deus em Cristo Jesus. Simplesmente o que Ele pede, que você viva do modo digno do Evangelho. Mas não viver do modo digno porque o pastor mandou, porque o pastor cobrou, porque é o dogma da igreja, porque existe uma lei moral e ética. Isso é legalismo. Isso é querer agradar pastor, agradar a igreja, agradar a sociedade. Isso é legalismo. Isso é falso. Os fariseus eram assim. Mas está dizendo de que quando você compreende o que Deus fez e faz diariamente por você, ainda agindo na sua vida, na sua história, você vai fazer o quê? Você vai viver, você vai ter prazer em glorificar, em louvar, em servir o nosso Deus. É um ato de gratidão. Para concluir, vire algumas folhas para frente. Capítulo 5. Eu citei ontem, aqui no culto de formatura, esse texto. Mas ele é muito lindo, apesar de ser muito criticado. 5:22. Na conclusão quase da carta, que Paulo vai falar que nós devemos viver do modo digno do Evangelho por gratidão, ele vai mostrar na prática, em diversas áreas da nossa vida, que nós devemos fazer isso.
E aqui ele vai pegar um recorte do projeto Marido e Mulher e falar da igreja e Cristo. Diz assim o verso 22 do capítulo 5. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissos aos... Aí o 25, mais breve, maridos, amai as vossas mulheres, ao ponto de, se preciso for, morrer por elas. Eu passei por um jovem casal que estou discipulando, tarefa de casa. Eu dei esse texto para eles lerem em casa e discutirem, depois sentarem na quarta-feira comigo, no discipulado, e casal não crente. E a primeira coisa que eu perguntei assim para eles, assim, leram o texto? Gostaram? Quem vai responder primeiro? Você, mulher? Sim. Não concordo com a Bíblia. Eu disse, eu sabia, não é que você ia falar isso. Porque eu não concordo em ser submissa ao meu marido em tudo. E eu olhei para o maridão e falei assim, e agora? Quero ver a resposta dele, né? E ele, como um bom homem, não bíblico, ele disse, eu concordo com ela. Ela precisa me mudar, para que eu seja um homem melhor. Aí eu comecei mostrando para eles assim, que eles estavam equivocados, porque eles não entenderam o texto. Eu expliquei rapidamente o que Paulo queria dizer sobre viver do modo digno, como cristão. Aqui a expressão de a esposa e o marido é Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Que a igreja deve honrar a Cristo, deve adorar a Cristo, deve se envolver com Cristo de um modo pleno em tudo. Você deve glorificar a Deus, é o que Paulo está dizendo. Mas por que nós devemos glorificar a Deus honrando a Cristo? Porque Cristo, como noivo, Ele é bom para a igreja. Você concorda que Cristo ama você? Que Ele morreu por você? Que Ele cuida de você? Que Ele tem nos céus bênçãos espirituais para ser derramado? Então Cristo é tão bom para mim, porque eu, aos 17 por 18 anos, eu fui resgatado por Cristo, e Cristo mudou a minha vida, e Cristo fez eu conhecer a Eliane, né? Eu casei, sou pai, eu sou pastor, estou no presbitério aqui há um bom tempo, eu tenho uma igreja maravilhosa, amigos, irmãos, a igreja e Cristo é tão bom para mim, que eu não tenho dificuldade de me render plenamente a Cristo. Eu tenho a consciência de que tudo que eu fizer para adorá-lo é pouco, pelo tanto que Ele já me deu. Quando tem essa compreensão, eu disse para esse casal, de quem Cristo é, e o que Ele fez pela igreja, a igreja não tem dificuldade em querer viver para Cristo em tudo. Nós temos dificuldade em servir a Cristo quando nós não entendemos o amor e o que Ele fez. Quando nós entendemos, nós não temos dificuldade. E assim o marido e a mulher. Ele estava dizendo, mulher, se você tem um marido que cuida de você, que é o provedor emocional, que te abraça, e que conversa com você, que te escuta, né? Aprender tudo isso no curso, eu acho, né? Que te escuta, que tem a mesa na conversa, que tem um momento onde ele está preocupado com a sua afetividade, com os seus sentimentos, ele está preocupado se você está cansada ou não, ele está preocupado com os seus desejos e sonhos se são realizados, ele tem um momento que ele cuida das crianças para você descansar, e se preciso for, quando chegar um ladrão lá, ele se joga na frente e diz assim, aqui não, na minha mulher ninguém mexe, eu vou morrer por ela. Se a mulher tem um maridão desse, ela tem dificuldade de se entregar plenamente ao seu marido? Não. O problema é que os maridos não são assim. E as mulheres têm dificuldades com os maridos, por quê? Porque nós, maridos, temos dificuldade em ser o homem da casa, o sacerdote do lar, o provedor emocional, o provedor espiritual. A mulher precisa de segurança, e nós somos inseguros, e a mulher não se entrega plenamente. Não é porque ela é rebelde, é porque se nós temos que nos entregar porque Cristo é bom, ou a mulher se entrega ao marido porque o marido é bom. Aí eu desafio para o texto, eu joguei para o casal.
fulano, você precisa ser bom igual a Cristo. Por isso tem que estudar a Bíblia. Você entende que Paulo quer chegar? Que quando nós compreendemos todo esse agir de Deus na nossa vida, seja no casamento, seja na relação com os filhos, seja no trabalho, no dia a dia, seja na faculdade, seja nas relações com outras pessoas, e nós entendemos o propósito de Deus para que nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo, porque somos cristãos, e nós fazemos isso por prazer. Paulo está dizendo, agora sim você entendeu o que é ser cristão. Agora sim você entendeu para que você foi chamado. Você foi chamado para glorificar, para honrar, para viver do modo digno do Evangelho. Deus fez tudo em Cristo. O nosso papel é simplesmente assumir a postura de homem e mulher em uma sociedade difícil e testemunhar. Aqui não vou cair nesses enganos. Não vou cair nessas ciladas. Não vou entrar nessas frias, porque os princípios que eu tenho são os princípios da palavra de Deus, do próprio Cristo, que é o manual que nos ensina a vivermos do modo digno, num padrão de Deus, para a glória de Deus. Então você é privilegiado em ser salvo, mas você também tem que ter a responsabilidade de agradar a Deus vivendo como salvo. Porque fazer diferente é ser ingrato com Deus por tudo que Ele já tem feito. E quando nós vivemos, Ele continua derramando da região celestial as bênçãos preparadas para a sua vida. Você quer viver abençoado? Viva como um abençoado. Crê no Senhor Jesus, como diz Atos, será salvo tu? Porque a sua vida transforma as pessoas pelo testemunho do bom perfume, da luz de Cristo que brilha em você. Isso é a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. O pessoal do louvor pode vir à frente. Pai querido, eu te agradeço mais uma vez, porque nós somos gratos pela salvação em Cristo. Eu acredito, Pai, eu creio que cada irmão que está aqui já compreendeu a salvação, já compreendeu o amor de Cristo. Agora o desafio, Pai, e precisamos que o Senhor nos ajude, é que possamos viver como salvos, viver como crentes, sermos o testemunho, como foi aquele pastor Batista para Gandhi, não só de falar algo bonito, mas que nós cristãos possamos viver essa fé maravilhosa. Ajuda a sua igreja, nos ajuda, ó Pai, a vivermos testemunhando, em tudo, sendo submisso à Tua palavra, para que as pessoas possam ver a glória do Senhor. E para que possamos também, dia após dia, receber do Senhor as bênçãos que já estão preparadas no céu, para que no nosso tempo oportuno, nós possamos usufruir da graça e do amor do Senhor, Pai. Nós oramos ao Pai, no nome santo de Jesus. Amém.